Quero, pela graça de Deus, nessa última lição dessa série, trazer a você a segunda razão por que tanta desgraça aconteceu na vida daquele homem. Tudo isso estou fazendo para que você não caia na mesma tentação, para que você não siga também o mesmo exemplo. Estamos aqui avisando insistentemente, clamando da parte de Deus, dando-lhes aviso, usando a sua palavra para nos alertar. O grande problema daquele homem, a segunda razão do grande problema daquele homem, foi ter desprezado terminantemente a graça e as misericórdias de Deus. Causa, ou seja, a razão pela qual não somos consumidos. As misericórdias de Deus. Está escrito isto em Lamentações, capítulo 3, versículo 20 e 22 e 23, ele diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande a sua fidelidade. Você imagina uma pessoa que viveu, como o caso daquele homem, durante toda a sua vida, contou com as misericórdias de Deus todos os dias, mantendo ele vivo, a fidelidade de Deus que é grande, renovando todo dia sobre ele, mas ele nunca tentou para isto, ele nunca se importou para isto, pelo contrário, o corre-corre do dia não lhe permitia parar para voltar-se para Deus. Lamentavelmente, envolvido demais, de maneira responsável com a vida humana, mas esqueceu daquilo que é melhor. Portanto, eis aqui o aviso de Deus. Deus avisou, Deus chamou, Deus clamou, Deus disse, ele desconsiderou tudo isto. Quero te conduzir a um texto para finalizarmos aqui do que Deus faz conosco quando ele quer nos avisar algo, ele avisa antecipadamente. O aviso prévio de Deus, antes que essas coisas aconteçam. Lembra que no inferno ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim? Ele devia ter ouvido isso antes. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Ele diz: eu estou sendo devorado, eu estou sendo atormentado nessas chamas. Poderia ter evitado, sim, se ele tivesse ouvido antecipadamente o apelo de Deus ao seu coração. Provérbios capítulo 1, versículos 24 ao 33, eu vou fazer a leitura e nós com certeza compreenderemos como Deus antecipadamente nos avisa e quando não nos damos por avisado o que pode acontecer. Vejamos então, verso 24, ele diz assim: entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Ele está nos avisando. Vindo o vosso temor como a assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta. Aquele homem dizia: estou atormentado nessa chama. Deus está antecipadamente avisando. Sobrevindo a vós aperto e angústia. Ele dizia: estou angustiado aqui. Deus está previamente nos avisando que essas coisas acontecem àqueles que se dão por desavisado, ou aqueles que não se dão por avisado, que não dão atenção ao aviso de Deus. E ele continua no verso 28. Então clamarão, isso aqui é o resultado, então clamarão a mim e eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Foi exatamente o que aquele homem fez, clamou, buscou de madrugada, de manhã, meio-dia, tardezinha, clamando, tentativas fracassadas. Não havia mais jeito. O versículo 29, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Se lembra de Jeremias 3,33? Clama a mim e responder-te-ei. 29, capítulo 29, 12 e 13, quando ele disse: vocês me buscarem com todo o vosso coração, agora aqui me acharão,
Porém, esse homem descuidou disso. Agora ele estava clamando, buscando, sem resposta. Lamentavelmente. Verso 30, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Acredite que tem gente assim, sabendo de tudo, mas rejeitando tudo, jogando para trás, esquecendo-se, achando que no outro dia pode se resolver o problema e que aí, no outro dia, quem sabe, já estão perecendo para sempre longe de Deus. É isso que Deus está falando conosco. Verso 31 ele diz, portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Há pessoas que vivem de acordo com os seus conselhos, os seus pensamentos, os seus conceitos, aquilo que acha, aquilo que pensa. Tome cuidado com isto. Não é aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço. É aquilo que Deus pensa, ele disse através de Jeremias, eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de paz, de vida, de tranquilidade. É Ele quem sabe, é Ele quem fez o caminho para nós. É Ele que é o caminho, é Ele que é a porta, não é aquilo que eu acho. Foi Ele quem fez o grande, alto e perfeito sacrifício para a nossa salvação na pessoa do seu amado Filho Jesus, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. O versículo 32 ele diz, porque o erro dos simples os matarás. Que pena aquele homem não ter ouvido isto. Os erros dos simples o matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Aquele homem era simples demais, lamentavelmente. Aquele homem era um insensato, quer dizer, um louco. Lá no capítulo 12 de Lucas, Jesus contou a história daquele outro homem que se envolveu tanto com a vida secular. Conseguiu riqueza de maneira honesta, com certeza, um homem próspero, e ele chegou ao momento que disse antes da sua morte, minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Aquela expressão que nós usamos aqui, vou ter uma aposentadoria de paz, porque durante a minha vida eu consegui tanto que hoje eu posso me aposentar com dignidade. Nada de errado quanto a isso, mas esquecer do melhor é que está o problema. Aquele homem fez isto. No capítulo 12, aliás, versículo 20 do capítulo 12, Deus chegou e disse, louco, esta noite te pedirão a alma, e o que tens preparado para quem vai ficar? Porque nu viemos e nu voltaremos, nada trouxemos e nada voltaremos. Portanto, Deus continua aqui firme, nos avisando, porque Ele quer nos livrar do inferno de clamor sem resposta, do inferno de tentativas fracassadas, do inferno de lugar de tormentos. Deus está nos avisando. Agora fechamos o assunto com chave de ouro. Versículo 33. Deus disse, mas o que me der ouvidos, aquele que me ouvir, que me entender, que se voltar para mim, habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Foi exatamente o que aconteceu em Lucas 16, 19 a 31. Morreu o mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu o rico e foi sepultado, e no inferno começam os clamores. Quando ele clama e pede para que Deus mande Abraão molhar na água a ponta do dedo e refrescar a língua dele, ele disse, meu filho, eu te dei todos os bens em tua vida. Lázaro, aparentemente, só recebeu males, mas agora ele está seguro, ele está consolado e você aí está atormentado. Deus é tão claro conosco. Aquele que me der ouvido habitará em segurança, sem receio do mal. Meu querido, por favor, entenda o que a Bíblia Sagrada está dizendo. Entenda o aviso de Deus. Deus não terá por inocente a ninguém. Ele nos avisou durante toda a nossa vida. Espero, sinceramente, que durante esses dias que estivemos juntos aqui, por meio destas pregações, dessas maravilhosas lições que Deus nos trouxe na pessoa de Jesus, em Lucas 16, repito, dos versos 19 ao 31,
essas 12 lições possam ter te ajudado muito, mas muito mesmo, e que você possa ser conduzido pelo Espírito Santo a olhar para Jesus e ver que Ele é a única saída. Que você não perca a chance com tudo que você tem, com tudo que você é. Sobretudo, seja uma pessoa crente, salva em Cristo Jesus. Meu forte abraço. Deus abençoe você e a sua família. Que vocês vivam um dia aqui, debaixo da graça de Deus, vivendo para Ele. E que no futuro estejamos vivendo com Ele para sempre. Deus te abençoe, Deus te guarde. Quero terminar mais uma vez orando. Pai querido, estou aqui mais uma vez orando por aqueles que estão me ouvindo. Pai, são homens, mulheres, quem sabe crianças, jovens, adolescentes, famílias que estão participando dessas mensagens. Espero, meu Deus, que sejam alcançados pelo teu braço, que os seus corações não endureçam, Senhor, que os seus corações não estejam duros no momento quando estiverem ouvindo a tua palavra. Pelo contrário, sejam abertos para o Senhor, a fim de que possamos, ó Deus, em família espiritual, vivermos na presença do Senhor, seguros, livres do temor do mal. Esta é minha oração no nome precioso de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Meu grande abraço a você e a sua família. Deus te abençoe, Deus te guarde.